Ezequiel 31. Também sucedeu, no ano 10º, no 3º mês, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à sua multidão: A quem és semelhante na tua grandeza? Eis que o assírio era como um cedro do Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura. E a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas nutriram-no, o abismo fê-lo crescer. As suas correntes corriam em torno da sua plantação. Assim ele enviava os seus regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas nas suas raízes. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos. E todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e à sua sombra habitavam todos os grandes povos. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não o podiam esconder. As faias não igualavam os seus ramos, e os plátanos não eram como as suas varas. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz pela abundância dos seus ramos, de modo que tiveram inveja dele todas as árvores do Éden que havia no jardim de Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como se elevou na sua estatura, e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se ufanava da sua altura, eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido. Eu já o lancei fora. Estrangeiros, da mais terrível das nações, o cortarão e o deixarão. Cairão os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados junto a todas as correntes da terra. E todos os povos da terra se retirarão da sua sombra e o deixarão. Todas as aves do céu habitarão sobre a sua ruína, e todos os animais do campo estarão sobre os seus ramos, para que nenhuma de todas as árvores junto às águas se exalte na sua estatura, nem levante a sua copa no meio dos ramos espessos, nem se levantem na sua altura os seus poderosos, sim, todos os que bebem água, porque todos eles estão entregues à morte, até as partes inferiores da terra, no meio dos filhos dos homens, juntamente com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele desceu ao Seol, fiz eu que houvesse luto. Cobri o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e detiveram-se as grandes águas. E fiz que o Líbano o pranteasse, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Farei tremer as nações ao som da sua queda, quando o fizer descer ao Seol juntamente com os que descem à cova. E todas as árvores do Éden à flor, e o melhor do Líbano, todas as que bebem águas, se consolarão nas partes inferiores da terra. Também juntamente com ele descerão ao Seol, a juntar-se aos que foram mortos à espada. Sim, aos que foram seu braço, e que habitavam a sua sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia serás precipitado juntamente com as árvores do Éden, às partes inferiores da terra. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, Ezequiel diz o 32. Senhor Deus. Sucedeu que, no ano do 10º, no mês do 10º, ao 1º do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: foste assemelhado a um leão novo entre as nações. Contudo, tu és como um dragão nos mares. Pulavas nos teus rios e os sujavas, turvando com os pés as suas águas. Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre ti a minha rede por meio de uma companhia de muitos povos, e eles te alçarão na minha rede. Então te deixarei em terra. Sobre a face do campo te lançarei, e farei pousar sobre ti todas as aves do céu, e fartarei de ti os animais de toda a terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura. Também com o teu sangue regarei a terra onde nadas até os montes, e as correntes se encherão de ti. E, apagando-te eu, cobrirei o céu, e enegrecerei as suas estrelas.
Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não dará a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu, eu as enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. E afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar a efeito a tua destruição entre as nações, até as terras que não conheceste. Demais farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis serão sobremaneira amedrontados, quando eu brandir a minha espada diante deles. E estremecerão a cada momento, cada qual pela sua vida, no dia da tua queda. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a tua multidão pelas espadas dos valentes. Terríveis dentre as nações são todos eles. Despojarão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. Exterminarei também todos os seus animais de junto às muitas águas. Não as turvará mais pé de homem, não as turvarão unhas de animais. Então tornarei claras as suas águas, e farei correr os seus rios como o azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar desolada a terra do Egito, e ela for despojada da sua plenitude, e quando eu ferir a todos os que nela habitarem, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que as filhas das nações farão sobre o Egito e sobre toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Também sucedeu que, no ano do 10º, aos 15 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, e faze-a descer, a ela e as filhas das nações majestosas, até as partes inferiores da terra, juntamente com os que descem à cova. A quem sobrepujas tu em beleza? Desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos à espada eles cairão. A espada ela está entregue. Arrastai-a e a toda a sua multidão. Os poderosos entre os valentes lhe falarão desde o meio do Seol, com os que o socorrem. Já desceram, jazem quietos os incircuncisos, mortos à espada. Ali está Assur com toda a sua companhia. Em redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles foram mortos, caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova, e a sua companhia está em redor do seu sepulcro. Foram mortos, caíram à espada todos esses que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro. Foram mortos, caíram à espada, e desceram incircuncisos às partes inferiores da terra, todos esses que causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha juntamente com os que descem à cova. No meio dos mortos lhe puseram a cama entre toda a sua multidão. Ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que descem à cova. Está posto no meio dos mortos. Ali estão Meseque, Tubal e toda a sua multidão. Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes. E não jazem com os valentes que dentre os incircuncisos caíram, os quais desceram ao Seol com as suas armas de guerra, e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças, tendo seus escudos sobre os seus ossos, porque eram o terror dos poderosos na terra dos viventes. Mas tu serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram mortos à espada. Estes jazerão com os incircuncisos e com os que descem à cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios, que desceram com os mortos. Envergonhados são pelo terror causado pelo seu poder. Jazem circuncisos com os que foram mortos à espada, e levam a sua vergonha com os que descem à cova. Faraó os verá e se consolará sobre toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, traspassados à espada, diz o Senhor Deus. Pois também eu pus o terror dele na terra dos viventes. Pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com os mortos à espada, o próprio Faraó e toda a sua multidão, Ezequiel diz 33. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes:
Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um dos seus, e o constituir por seu atalaia, se, quando ele vir que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Então todo aquele que ouvir o som da trombeta, e não se der por avisado, e vier a espada, e o levar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Se, porém, se desse por avisado, salvaria a sua vida. Mas se, quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e vier a espada e levar alguma pessoa dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da mão do atalaia. Quanto a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve da minha boca a palavra, e da minha parte dá-lhes aviso. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Todavia, se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Tu, porém, terás livrado a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós definhamos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Portanto tu, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E, quanto à impiedade do ímpio, por ela não cairá ele no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, nenhuma das suas obras de justiça será lembrada. Mas na sua iniquidade, que praticou, nessa morrerá. Demais, quando eu também disser ao ímpio: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar a retidão. Se esse ímpio restituir o penhor, devolver o que ele tinha furtado, e andar nos estatutos da vida, não praticando a iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Nenhum de todos os seus pecados que cometeu será lembrado contra ele. Praticou a retidão e a justiça, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Quando o justo se apartar da sua justiça, praticando a iniquidade, morrerá nela. E, quando o ímpio se converter da sua impiedade e praticar a retidão e a justiça, por estas viverá. Todavia, vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. No ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 dias do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caída está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. E ele abrirá a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã. Assim se abriu a minha boca, e não fiquei mais em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel costumam dizer: Abraão era um só, contudo possuiu a terra. Mas nós somos muitos, certamente nos é dada a terra por herança. Dize-lhes, portanto: assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com o seu sangue, e levantais vossos olhos para os vossos ídolos, e derramais sangue. Porventura haveis de possuir a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações, e cada um contamina a mulher do seu próximo. E haveis de possuir a terra? Assim lhes dirás: assim disse o Senhor Deus: vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada,
E o que estiver no campo aberto, eu o entregarei às feras para ser devorado, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de peste. E tornarei a terra em desolação e espanto, e cessará a soberba do seu poder. E os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por causa de todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. E fala um com o outro, cada qual a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a sua boca professam muito amor, mas o seu coração vai após o lucro. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Quando suceder isso, e há de suceder, saberão que houve no meio deles um profeta. 34. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto a todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procurasse ou as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos requererei as minhas ovelhas, e farei que eles deixem de apacentar as ovelhas, de sorte que não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Sim, tirá-las-ei para fora dos povos, e as congregarei dos países, e as introduzirei na sua terra, e as apacentarei sobre os montes de Israel, junto às correntes d'água, e em todos os lugares habitados da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu curral. Deitar-se-ão ali num bom curral, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, e a gorda e a forte vigiarei. Apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta fartar-vos do bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés, e beber as águas limpas, senão que sujais o resto com os vossos pés? E as minhas ovelhas hão de comer o que haveis pisado, e beber o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor Deus assim lhes diz: Eis que eu mesmo, julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra.
Porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora, portanto salvarei as minhas ovelhas, e não servirão mais de presa. E julgarei entre ovelhas e ovelhas. E suscitarei sobre elas um só pastor para as apacentar, o meu servo Davi. Ele as apacentará e lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas um pacto de paz, e removerei da terra os animais ruins, de sorte que elas habitarão em segurança no deserto e dormirão nos bosques. E delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênção serão, e as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar os canzis do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas. Pois não servirão mais de presa aos gentios, nem as devorarão mais os animais da terra, mas habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Também lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio das nações. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois homens, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor 35. Deus. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra o monte Seir, e profetiza contra ele. E dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a minha mão contra ti, e te tornarei em desolação e espanto. Farei desertas as tuas cidades, e tu serás assolado, e saberás que eu sou o Senhor. Pois que guardaste perpétua inimizade, e entregaste os filhos de Israel ao poder da espada no tempo da sua calamidade, no tempo do castigo final. Por isso vivo eu, diz o Senhor Deus, que te preparei para sangue, e o sangue te perseguirá. Visto que não aborreceste o sangue, por isso o sangue te perseguirá. Farei do monte Seir um espanto e uma desolação, e exterminarei dele o que por ele passar, e o que por ele voltar. E encherei os seus montes dos seus mortos, nos teus outeiros e nos teus vales, e em todas as tuas correntes d'água cairão os mortos à espada. Em desolações perpétuas te porei, e não serão habitadas as tuas cidades. Então sabereis que eu sou o Senhor. Visto como dizes: Estes dois povos e estas duas terras serão meus, e havemos de possuí-los, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Deus, que procederei conforme a tua ira, e conforme a tua inveja, de que usaste, no teu ódio contra eles. E me darei a conhecer entre eles, quando eu te julgar. E saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias, que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: Já estão assolados, a nós nos são entregues por pasto. Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim. Eu o ouvi. Assim diz o Senhor Deus: Quando a terra toda se alegrar, a ti te farei uma desolação. Como te alegraste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim eu te farei a ti. Assolado serás, ó monte Seir, e todo Edom, sim, todo ele. E saberão que eu sou 36. O Senhor. Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel, e dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Pois que disse o inimigo contra vós: e as alturas antigas são nossas para as possuirmos. Portanto, profetiza e dize: Assim diz o Senhor Deus: Porquanto vos assolaram e vos devoraram de todos os lados, para que ficasseis feitos herança do resto das nações, e tendes andado em lábios paroleiros, e chegastes a ser a infâmia do povo. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus.
Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às correntes d'água e aos vales, aos desertos assolados e às cidades desamparadas, que se tornaram presa e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra, com toda a alegria de seu coração e com menosprezo da alma, para a lançarem fora a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel, e dize aos montes e aos outeiros, às correntes d'água e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levastes sobre vós o opróbrio das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu levantei a minha mão, jurando: certamente as nações que estão ao redor de vós levarão o seu opróbrio sobre si mesmas. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos, e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, pois já está prestes a vir. Pois eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. E multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, a toda ela. E as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Também sobre vós multiplicarei homens e animais, e eles se multiplicarão e frutificarão. E farei que sejais habitados como dantes, e vos tratarei melhor do que nos vossos princípios. Então sabereis que eu sou o Senhor. E sobre vós farei andar homens, o meu povo de Israel. Eles te possuirão, e tu serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor Deus: visto como vos dizem, tu devoras os homens, e tens desfilhado a tua nação. Por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais a tua nação, diz o Senhor Deus. Não te permitirei ouvir mais a afronta das nações, e não levarás mais sobre ti o opróbrio dos povos, nem farás tropeçar mais a tua nação, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então eles a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho diante de mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e porque a contaminaram com os seus ídolos. E os espalhei entre as nações, e foram dispersos pelas terras. Conforme os seus caminhos, e conforme os seus feitos, eu os julguei. E, chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: são estes o povo do Senhor, e tiveram de sair da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas em atenção ao meu santo nome, que tendes profanado entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Pois vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Pois eu vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Mas multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que não mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos que não foram bons. E tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isto,
diz o Senhor Deus, notório vos seja. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra que estava assolada será lavrada, em lugar de ser uma desolação aos olhos de todos os que passavam. E dirão: esta terra que estava assolada tem se tornado como o jardim do Éden. E as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então as nações que ficarem de resto em redor de vós saberão que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda por isso serei consultado da parte da casa de Israel, que lhe o faça. Multiplicá-los-ei como a um rebanho. Como o rebanho para os sacrifícios, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades, assim as cidades desertas se encherão de famílias. E saberão que eu sou 37. O Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza, ó filho do homem, e dize ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos secaram-se e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas. Sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas, e delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pau e escreve nele: por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pau e escreve nele: por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: porventura não nos declararás o que queres dizer com estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e lhes ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os paus, sobre que houveres escrito, estarão na tua mão, perante os olhos deles. Dize-lhes, pois: assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lados, e os introduzirei na sua terra.
E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nem de maneira alguma se dividirão para o futuro em dois reinos. Nem se contaminarão mais com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer uma das suas transgressões. Mas eu os livrarei de todas as suas apostasias com que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Também meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor só. Andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Ainda habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. Nela habitarão eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles um pacto de paz, que será um pacto perpétuo. E os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Meu tabernáculo permanecerá com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para Gogue, terra de Magogue, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gogue, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa, uma grande companhia, com pavês e com escudo, manejando todos a espada. Pérsia, Cuxe e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma no extremo norte e todas as suas tropas. Sim, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas companhias que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. Nos últimos anos virás à terra que é restaurada da guerra, e onde foi o povo congregado dentre muitos povos aos montes de Israel, que haviam estado desertos por longo tempo. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos os seus moradores estão agora seguros. Então subirás, virás como uma tempestade, partirás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: acontecerá naquele dia que terás altivos projetos no teu coração, e maquinarás um mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas. Irei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, habitando todos eles sem muro, e sem ferrolho nem portas, a fim de tomares o despojo, e de arrebatares a presa, e tornares a tua mão contra os lugares desertos que agora se acham habitados, e contra o povo que foi congregado dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habita no meio da terra. Sabá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, com todos os seus leões novos, te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gogue: assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo Israel habitar seguro, não o saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, lá do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, uma grande companhia e um exército numeroso. E subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gogue, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Naquele dia, porém, quando vier Gogue contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação subirá às minhas narinas. Pois no meu zelo, no ardor da minha ira falei,
Certamente naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, bem como todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. E chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. Contenderei com ele também por meio da peste e do sangue. Farei chover sobre ele e as suas tropas, e sobre os muitos povos que estão com ele, uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. E te farei virar e, conduzindo-te, far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. Com um golpe tirarei da tua mão esquerda o teu arco, e farei cair da tua mão direita as tuas flechas. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. E as aves de rapina de toda espécie e aos animais do campo te darei, para que te devorem. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Deus. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que isso vem, e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão, e com as armas acenderão o fogo, e queimarão os escudos e os paveses, os arcos e as flechas, os bastões de mão e as lanças. Acenderão o fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão o fogo. E roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. Naquele dia, darei a Gog como lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, o qual fará parar os que por ele passarem. E ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale de Amon-Gog. E a casa de Israel levará 7 meses em sepultá-los, para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e isto lhes servirá de fama no dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Separarão, pois, homens que incessantemente percorrerão a terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Depois de passados 7 meses, farão a busca. E quando percorrerem a terra, vendo alguém um osso de homem, levantar-lhe-á ao pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale de Amon-Gog. E também o nome da cidade será Amona. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus: dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde. Ajuntai-vos de todos os lados para o meu sacrifício, que eu sacrifico por vós, sacrifício grande sobre os montes de Israel, para comerdes carnes e beberdes sangue. Comereis as carnes dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros e dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos eles cevados em Bazã. Comereis da gordura até vos fartardes, e bebereis do sangue até vos embebedardes, da gordura e do sangue do sacrifício que vos estou preparando. E à minha mesa vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Estabelecerei, pois, a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas eu tiver descarregado. E os da casa de Israel saberão desde aquele dia em diante que eu sou o Senhor Deus. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro.
porque se houveram traiçoeiramente para comigo, e eu escondi deles o meu rosto. Por isso os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. Conforme a sua imundícia e conforme as suas transgressões me houve com eles, e escondi deles o meu rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a trazer Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome, e eles se esquecerão tanto do seu opróbrio, como de todas as suas infidelidades pelas quais transgrediram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os amedronte. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado neles aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações, e os tornei a ajuntar para a sua terra. Não deixarei lá nenhum deles, nem lhes esconderei mais o meu rosto, pois derramei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, no ano 14 depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e em visões de Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para a banda do sul. Levou-me, pois, para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo na mão um cordel de linho e uma cana de medir. E ele estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver. Porque, para tu mostrar, foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. E havia um muro ao redor da casa do lado de fora, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados de comprimento, tendo cada côvado 1 palmo a mais. E ele mediu a largura do edifício, era uma cana, e a altura, uma cana. Então veio à porta que olhava para o oriente, e subiu pelos seus degraus. Mediu o limiar da porta, era uma cana de largo, e o outro limiar, uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo, e o espaço entre as câmaras era de 5 côvados. E o limiar da porta, ao pé do vestíbulo da porta, em direção da casa, tinha uma cana. Também mediu o vestíbulo da porta em direção da casa, uma cana. Então mediu o vestíbulo da porta, e tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados. E o vestíbulo da porta olha para a casa. E as câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 de um lado e 3 do outro. A mesma medida era a das 3. Também os umbrais de um lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta, 13 côvados. E a margem em frente das câmaras de um lado era de 1 côvado, e de 1 côvado a margem do outro lado. E cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra, era 25 côvados de largo, estando porta defronte de porta. Mediu também o vestíbulo, 20 côvados, e em torno do vestíbulo da porta estava o átrio. E, desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior, havia 50 côvados. Havia também janelas de fechar nas câmaras e nos seus umbrais, dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos. E as janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos umbrais havia palmeiras. Então ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia câmaras e um pavimento feitos para o átrio em redor. 30 câmaras havia naquele pavimento, e o pavimento, isto é, o pavimento inferior, corria junto às portas segundo o comprimento das portas. A seguir ele mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior, por fora, 100 côvados, tanto do oriente como do norte. E, quanto à porta que olhava para o norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. As suas câmaras eram 3 de um lado e 3 do outro, e os seus umbrais e os seus vestíbulos eram da medida da primeira porta.
De 50 côvados era o seu comprimento, e a largura de 25 côvados. As suas janelas e o seu vestíbulo, e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o oriente. E subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. Havia uma porta do átrio interior defronte da outra porta, tanto do norte como do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o sul, e mediu os seus umbrais e o seu vestíbulo conforme estas medidas. E havia também janelas em redor do seu vestíbulo, como as outras janelas. 50 côvados era o comprimento, e a largura 25 côvados. Subia-se a ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo era diante deles. E tinha palmeiras, uma de uma banda e outra da outra, nos seus umbrais. Também havia uma porta para o átrio interior que olha para o sul, e mediu de porta a porta, para o sul, 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme estas medidas. E as suas câmaras, e os seus umbrais, e o seu vestíbulo eram conforme estas medidas. E nele havia janelas, e no seu vestíbulo ao redor. O comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. Havia um vestíbulo em redor. O comprimento era de 25 côvados, e a largura de 5 côvados. O seu vestíbulo olhava para o átrio exterior, e havia palmeiras nos seus umbrais, e subia-se a ele por 8 degraus. Depois me levou ao átrio interior, que olha para o oriente, e mediu a porta conforme estas medidas, e também as suas câmaras, e os seus umbrais, e o seu vestíbulo, conforme estas medidas. Também nele havia janelas, e no seu vestíbulo ao redor. O comprimento era de 50 côvados, e a largura era de 25 côvados. E o seu vestíbulo olhava para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus umbrais, de uma e de outra banda, e subia-se a ele por 8 degraus. Então me levou à porta do norte, e mediu-a conforme estas medidas. As suas câmaras, os seus umbrais e o seu vestíbulo. Também tinha janelas em redor. O comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. E os seus umbrais olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus umbrais de uma e de outra banda, e subia-se a ela por 8 degraus. Havia uma câmara com a sua entrada junto aos umbrais perto das portas. Aí se lavava o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de uma banda e 2 da outra, em que se haviam de imolar o holocausto e a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Também de uma banda, do lado de fora, junto da subida para a entrada da porta que olha para o norte, havia 2 mesas, e da outra banda do vestíbulo da porta havia 2 mesas. Havia 4 mesas de uma e 4 mesas da outra banda junto à porta, 8 mesas sobre as quais imolavam os sacrifícios. E havia para o holocausto 4 mesas de pedras lavradas, sendo o comprimento de 1 côvado e meio, a largura de 1 côvado e meio e a altura de 1 côvado. E sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E ganchos de 1 palmo de comprido estavam fixos por dentro ao redor. E sobre as mesas estava a carne da oferta. Fora da porta interior estavam as câmaras para os cantores, no átrio interior, que estava ao lado da porta do norte, e elas olhavam para o sul. Uma estava ao lado da porta do oriente e olhava para o norte. E ele me disse: esta câmara que olha para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Mas a câmara que olha para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar, a saber, os filhos de Zadok, os quais dentre os filhos de Levi se chegam ao Senhor para o servirem. E mediu o átrio. O comprimento era de 100 côvados e a largura de 100 côvados, 1 quadrado. E o altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada umbral do vestíbulo, 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. E a largura da porta era de 3 côvados de um lado e de 3 côvados do outro. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 12 côvados. E era por 10 degraus que se subia a ele. E havia colunas junto aos umbrais, uma de um lado e outra do outro.
Então me levou ao templo e mediu as ombreiras, 6 côvados de largura de uma banda e 6 côvados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. E a largura da entrada era de 10 côvados, e os lados da entrada, 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. Também mediu seu comprimento, de 40 côvados, e a largura, de 20 côvados. E entrou dentro, e mediu cada umbral da entrada, 2 côvados, e a entrada, 6 côvados, e a largura da entrada, 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e disse-me: Este é o lugar santíssimo. Então mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura de cada câmara lateral, 4 côvados, por todo o redor do templo. E as câmaras laterais eram de 3 andares, câmara sobre câmara, e 30 em cada andar. E elas entravam na parede que tocava no templo para essas câmaras laterais em redor, para se susterem nela, porque não travavam da parede do templo. Também as câmaras laterais aumentavam de largura de andar em andar, ao passo que se aprofundava a reentrância da parede de andar em volta do templo. E havia ao lado do templo uma escadaria, pela qual se subia do primeiro ao terceiro andar mediante o segundo. Vi também que havia ao redor do templo um pavimento elevado. Os fundamentos das câmaras laterais eram da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede exterior das câmaras laterais era de 5 côvados, e o que sobrava do pavimento fora das câmaras laterais, que estavam junto ao templo, também era de 5 côvados. E por fora das câmaras havia um espaço livre de 20 côvados de largura em toda a volta do templo. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a parte do pavimento que sobrava, uma entrada para o lado do norte e outra entrada para o do sul. E a largura desta parte do pavimento era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, ao lado que olha para o ocidente, da largura de 70 côvados. E a parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento de 90 côvados. Assim mediu o templo, do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, e o edifício, e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. E a largura da dianteira do templo, e do lugar separado que olha para o oriente, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício, diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas galerias, de um e de outro lado, 100 côvados. A nave do templo, a câmara interior e o vestíbulo do átrio eram forrados, e os 3 tinham janelas gradeadas. As galerias em redor nos 3 andares, defronte do limiar, eram forradas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas. Ora as janelas estavam cobertas, até o espaço em cima da porta para a câmara interior, por dentro e por fora. E em todas as paredes em redor, por dentro e por fora, tudo por medida. Havia querubins e palmeiras de entalhe, e havia uma palmeira entre querubim e querubim. E cada querubim tinha 2 rostos, de modo que o rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e o rosto de leão novo para a palmeira do outro lado. Assim era pela casa toda em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam entalhados querubins e palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras das portas do templo eram quadradas, e diante do santuário havia uma coisa semelhante a um altar de madeira, de 3 côvados de altura, e o seu comprimento era de 2 côvados. Os seus cantos, o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira. E disse-me: Esta é a mesa que está perante a face do Senhor. Ora, a nave e o santuário ambos tinham portas duplas. As portas tinham cada uma 2 folhas que viravam, 2 para uma porta e 2 para a outra. E havia nas portas da nave querubins e palmeiras de entalhe, como os que estavam nas paredes. E havia um grande toldo de madeira diante do vestíbulo por fora. Também havia janelas fechadas e palmeiras, de uma e de outra banda, pelos lados do vestíbulo. Depois disto, fez-me sair para fora, ao átrio exterior, que dá para o norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do largo vazio, e que estavam defronte do edifício, do lado do norte.
Do comprimento de 100 côvados era esse edifício, e da largura de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados, que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio que dava para o átrio interior, e que tinha 10 côvados de largura e 100 côvados de comprimento, e as suas portas davam para o norte. Ora, as câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tomavam destas mais espaço do que das de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. No lado de fora, em paralelo às câmaras e defronte delas no caminho do átrio exterior, havia um muro que tinha 50 côvados de comprimento, pois o comprimento da série de câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, enquanto da série que estava defronte do templo era de 100 côvados. Por debaixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, para quem entra nelas do átrio exterior. Na grossura do muro do átrio que dava para o oriente, diante do lugar separado, e diante do edifício havia também câmaras, com um caminho diante delas, que eram da mesma feição das câmaras que davam para o norte, sendo do mesmo comprimento e da mesma largura, com as mesmas saídas, disposições e portas. E conforme eram as portas das câmaras que davam para o sul, era também a porta no topo do caminho, isto é, do caminho bem em frente do muro à direita para quem entra. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas santíssimas. Ali porão as coisas santíssimas, as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras em que ministram, porque elas são santas, e vestir-se-ão doutras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. Tendo ele acabado de medir o templo interior, fez-me sair pelo caminho da porta oriental, e o mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas de largura. Mediu o lado do norte, 500 canas, com a cana de medir. Mediu também o lado do sul, 500 canas, com a cana de medir. Deu uma volta para o lado do ocidente, e mediu 500 canas, com a cana de medir. Mediu-o pelos 4 lados. Havia um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo 43. Então me levou à porta que dá para o oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandecia com a glória dele. E a aparência da visão que tive era como a da visão que eu tivera quando ele veio destruir a cidade. Eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta oriental, e levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. Então ouvi uma voz que me foi direita de dentro do templo, e um homem se achava de pé junto de mim. E disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos, pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e os seus umbrais junto aos meus umbrais, e havendo apenas um muro entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com as abominações que têm cometido, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra aos da casa de Israel o templo, para que se envergonhem das suas iniquidades, e meçam o modelo. E se eles se envergonharem de tudo quanto têm feito,
Faze-lhes saber a forma desta casa, a sua figura, as suas saídas e as suas entradas, e todas as suas formas, todas as suas ordenanças e todas as suas leis. Escreve isto à vista deles, para que guardem toda a sua forma e todas as suas ordenanças e as cumpram. Esta é a lei do templo. Sobre o cume do monte todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que essa é a lei do templo. São estas as medidas do altar em côvados. O côvado é um côvado e um palmo. A parte inferior será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda, junto à sua extremidade ao redor, de um palmo. E esta será a base do altar. E do fundo, desde o chão até a saliência de baixo, será de 2 côvados, e de largura 1 côvado. E desde a pequena saliência até a saliência grande será de 4 côvados, e a largura de 1 côvado. E o altar superior será de 4 côvados. E da lareira do altar para cima se levantarão 4 pontas. E a lareira do altar terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. E a saliência terá 14 côvados de comprimento e 14 de largura, nos seus 4 lados. E a borda, ao redor dela, será de meio côvado. E o fundo dela será de 1 côvado, ao redor. E os seus degraus darão para o oriente. E disse-me: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: são estas as ordenanças para o altar, no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocausto e para espargirem sobre ele sangue. Aos sacerdotes levitas que são da linhagem de Zadoque, os quais se chegam a mim para me servirem, diz o Senhor Deus: darás um bezerro para a oferta pelo pecado, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre as 4 pontas do altar, sobre os 4 cantos da saliência e sobre a borda ao redor. Assim o purificarás e os expiarás. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso ordenado, fora do santuário. E no 2º dia oferecerás um bode, sem mancha, para oferta pelo pecado. E purificarão o altar, como o purificaram com o novilho. Quando acabares de o purificar, oferecerás um bezerro, sem mancha, e um carneiro do rebanho, sem mancha. Trá-lo-ás, pois, perante o Senhor. E os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode como oferta pelo pecado. Também prepararão eles um bezerro e um carneiro do rebanho, sem mancha. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão. Assim o consagrarão. E, cumprindo eles estes dias, será que, ao 8º dia e dali em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas. E vos aceitarei, diz 44. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, a qual olha para o oriente, e ela estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta ficará fechada, não se abrirá, nem entrará por ela homem algum, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso ficará fechada. Somente o príncipe se assentará ali para comer pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Então me levou pelo caminho da porta do norte, diante do templo. E olhei, e eis que a glória do Senhor encheu o templo do Senhor, pelo que caí com o rosto em terra. Então me disse o Senhor: Filho do homem, nota bem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser a respeito de todas as ordenanças do templo do Senhor e de todas as suas leis. E considera no teu coração a entrada do templo com todas as saídas do santuário. E dirás aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Porquanto introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. E vós quebrastes o meu pacto, além de todas as vossas abominações. E não guardastes a ordenança a respeito das minhas coisas sagradas. Antes constituístes, ao vosso prazer, guardas da minha ordenança no tocante ao meu santuário.
Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro, incircunciso de coração e carne, de todos os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel, entrará no meu santuário. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, desviando-se de mim após os seus ídolos, quando Israel andava errado, levarão sobre si a sua punição. Contudo, serão ministros no meu santuário, tendo ao seu cargo a guarda das portas do templo e ministrando no templo. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante ele para o servir. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço de iniquidade. Por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e eles levarão sobre si a sua punição. E não se chegarão a mim, para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, as coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança no tocante ao templo, em todo o serviço dele e em tudo o que nele se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadoque, que guardaram a ordenança a respeito do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Quando entrarem pelas portas do átrio interior, estarão vestidos de vestes de linho. E não se porá lã sobre eles quando servirem nas portas do átrio interior e dentro da casa. Coifas de linho terão sobre as suas cabeças e calções de linho sobre os seus lombos. Não se cingirão de coisa alguma que produza suor. E quando saírem ao átrio exterior, a ter com o povo, despirão as suas vestes em que houverem ministrado, pô-las-ão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que com as suas vestes não transmitam a santidade ao povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo, tão somente tosquiarão as cabeças. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. No caso de uma controvérsia, assistirão a ela para a julgarem. Pelos meus juízos a julgarão, e observarão as minhas leis e os meus estatutos em todas as minhas festas fixas, e santificarão os meus sábados. Eles não se contaminarão, aproximando-se de um morto. Todavia, por pai ou mãe, por filho ou filha, por irmão ou por irmã que não tiver marido, se poderão contaminar. Depois de ser ele purificado, contar-se-lhe-ão 7 dias. E, no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Eles terão uma herança. Eu serei a sua herança. Não lhes dareis, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. Eles comerão a oferta de cereais, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. E toda coisa consagrada em Israel será deles. Igualmente as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão para os sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para fazer repousar uma bênção sobre a vossa casa. Os sacerdotes não comerão de coisa alguma que tenha morrido de si mesma, ou que tenha sido despedaçada, seja de aves, seja 45. Demais, quando repartirdes a terra por sortes em herança, separareis uma oferta para o Senhor, uma santa porção da terra. O seu comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Esta será santa em todo o seu termo ao redor. Desta porção o santuário ocupará 500 canas de comprimento e 500 de largura, em quadrado, e terá em redor um espaço vazio de 50 côvados. Desta área santa medirás um comprimento de 25.000 côvados e uma largura de 10.000. E ali será o santuário, que é santíssimo.
É ela uma porção santa da terra. Será para os sacerdotes, ministros do santuário, que se aproximam do Senhor para o servir. E lhes servirá de lugar para suas casas e de lugar santo para o santuário. Também os levitas, ministros da casa, terão 25.000 canas de comprimento e 10.000 de largura, para possessão sua, para 20 câmaras. E para a possessão da cidade, de largura dareis 5.000 canas, e de comprimento 25.000, ao lado da área santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte deste lado e do outro da área santa e da possessão da cidade, defronte da área santa e defronte da possessão da cidade, tanto ao lado ocidental como ao lado oriental, e de comprimento corresponderá a uma das porções, desde o termo ocidental até o termo oriental. E esta terra será a sua possessão em Israel, e os meus príncipes não oprimirão mais o meu povo, mas distribuirão a terra pela casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus: Baste-vos, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a opressão e praticai a retidão e a justiça. Aliviai o meu povo das vossas exações, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justa e bato justo. A efa e o bato serão de uma mesma medida, de maneira que o bato contém a 10ª parte do homer e a efa a 10ª parte do homer. O homer será a medida padrão. E o ciclo será de 20 geiras. 5 ciclos serão 5 ciclos, e 10 ciclos serão 10. A vossa mina será de 50 ciclos. Esta será a oferta que haveis de fazer. A 6ª parte de uma efa de cada homer de trigo. Também dareis a 6ª parte de uma efa de cada homer de cevada. Quanto à porção fixa do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte do bato tirado de um coro, que é 10 batos, a saber, 1 homer, pois 10 batos fazem 1 homer. E um cordeiro do rebanho, de cada 200, de todas as famílias de Israel, para oferta de cereais, e para holocausto, e para oferta pacífica, para que façam expiação por eles, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra fará esta contribuição ao príncipe de Israel. Tocará ao príncipe dar os holocaustos, as ofertas de cereais e as libações, nas festas, nas luas novas e nos sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel. Ele proverá a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, o holocausto e as ofertas pacíficas, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus. No 1º mês, no 1º dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário. O sacerdote tomará do sangue da oferta pelo pecado e pô-lo-á nas ombreiras da casa e nos 4 cantos da saliência do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, pelos errados e pelos insensatos. Assim fareis expiação pelo templo. No 1º mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão ázimo se comerá. E no mesmo dia o príncipe proverá, por si e por todo o povo da terra, um novilho como oferta pelo pecado. E nos 7 dias da festa proverá um holocausto ao Senhor, de 7 novilhos e 7 carneiros sem mancha, cada dia durante os 7 dias. E um bode cada dia como oferta pelo pecado. Também proverá uma oferta de cereais, uma efa para cada novilho, e uma efa para cada carneiro, e um hin de azeite para cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo por 7 dias, segundo a oferta pelo pecado, segundo o holocausto, segundo a oferta de cereais, e segundo 46. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior, que dá para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, por fora, e ficará parado junto da ombreira da porta, enquanto os sacerdotes ofereçam o holocausto e as ofertas pacíficas dele. E ele adorará junto ao limiar da porta. Então sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra adorará à entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas, diante do Senhor.
E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será, no dia de sábado, 6 cordeiros sem mancha e 1 carneiro sem mancha. E a oferta de cereais será 1 efa para o carneiro. E para o cordeiro, a oferta de cereais será o que puder dar, com 1 hin de azeite para cada efa. Mas no dia da lua nova será 1 bezerro sem mancha, e 6 cordeiros e 1 carneiro. Eles serão sem mancha. Também ele proverá, por oferta de cereais, 1 efa para o novilho e 1 efa para o carneiro, e para os cordeiros o que puder, com 1 hin de azeite para cada efa. Quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, e sairá pelo mesmo caminho. Mas, quando vier o povo da terra perante o Senhor nas festas fixas, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte, para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta pela qual entrou, mas sairá seguindo para a sua frente. Ao entrarem eles, o príncipe entrará no meio deles. E, saindo eles, sairão juntos. Nas solenidades, inclusive nas festas fixas, a oferta de cereais será 1 efa para 1 novilho e 1 efa para 1 carneiro, mas para os cordeiros será o que se puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Quando o príncipe prover uma oferta voluntária, holocausto ou ofertas pacíficas, como uma oferta voluntária ao Senhor, abrir-se-lhe-á a porta que dá para o oriente, e oferecerá o seu holocausto e as suas ofertas pacíficas, como houver feito no dia de sábado. Então sairá aí, depois de ele ter saído, fechar-se-á a porta. Proverá ele 1 cordeiro de 1 ano, sem mancha, em holocausto ao Senhor cada dia. De manhã em manhã o proverá. Juntamente com ele proverá de manhã em manhã uma oferta de cereais, a 6ª parte de 1 efa de flor de farinha, com a 1/3 parte de 1 hin de azeite para umedecê-la, por oferta de cereais ao Senhor, continuamente, por estatuto perpétuo. Assim se proverão o cordeiro, a oferta de cereais e o azeite, de manhã em manhã, em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus: se o príncipe der um presente a algum de seus filhos, a herança deste pertencerá a seus filhos. Será a possessão deles por herança. Se, porém, der um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até o ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, pois quanto à herança, será ela para seus filhos. O príncipe não tomará nada da herança do povo para o esbulhar da sua possessão. Da sua própria possessão deixará herança a seus filhos, para que o meu povo não seja espalhado, cada um da sua possessão. Então me introduziu pela entrada que estava ao lado da porta nas câmaras santas para os sacerdotes, que olhavam para o norte. E eis que ali havia um lugar por detrás, para a banda do ocidente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde assarão a oferta de cereais, para que não as tragam ao átrio exterior, e assim transmitam a santidade ao povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio. E eis que em cada canto do átrio havia um átrio. Nos 4 cantos do átrio havia átrios fechados, de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estes 4 cantos tinham a mesma medida. E neles havia por dentro uma série de projeções ao redor. E havia lugares para cozer, construídos por baixo delas ao redor. Então me disse: estas são as cozinhas, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício 47. Depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar. Então me levou para fora pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho da porta oriental. E eis que corriam umas águas pelo lado meridional. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. De novo mediu 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos.
Ainda mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar, um rio pelo qual não se podia passar a val. E me perguntou: Viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grande número, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e, descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão saudáveis. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente que vive em enxames, e haverá muitíssimo peixe. Porque lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Os pescadores estarão junto dele. Desde En-Gedi até En-Eglaim, haverá lugar para estender as redes. O seu peixe será, segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não sararão, serão deixados para sal. E junto do rio, à sua margem, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Deus: Este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós a herdareis, tanto um como o outro, pois sobre ela levantei a minha mão, jurando que a daria a vossos pais. Assim esta terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra: da banda do norte, desde o Mar Grande, pelo caminho de Etlon, até a entrada de Zedade. Amate, Berota, Sibraim, que está entre o termo de Damasco e o termo de Amate. Azer-Aticom, que está junto ao termo de Aurã. O termo irá do mar até Azar-Enon, junto ao termo setentrional de Damasco, tendo ao norte o termo de Amate. Essa será a fronteira do norte. E a fronteira do oriente, entre Aurã e Damasco e Gileade, e a terra de Israel, será o Jordão. Desde o termo do norte até o mar do oriente medireis. Essa será a fronteira do oriente. E a fronteira meridional será desde Tamar até as águas de Meribote e Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Essa será a fronteira meridional. E a fronteira do ocidente será o Mar Grande, desde o termo do sul até a entrada de Amate. Essa será a fronteira do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Reparti-la-eis em herança por sortes entre vós e entre os estrangeiros que habitam no meio de vós e que têm gerado filhos no meio de vós. E vós os tereis como naturais entre os filhos de Israel. Convosco terão herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, Ezequiel diz o 48. Senhor Deus. São estes os nomes das tribos, desde o extremo norte, ao longo do caminho de Etlon, até a entrada de Amate, até Azar-Enon, junto ao termo setentrional de Damasco, defronte de Amate, com as suas fronteiras, estendendo-se do oriente ao ocidente. Dan terá uma porção. Junto ao termo de Dan, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental, Azer terá uma porção. Junto ao termo de Azer, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental, Naphtali terá uma porção. Junto ao termo de Naphtali, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental, Manassés terá uma porção. Junto ao termo de Manassés, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental, Efraim terá uma porção. Junto ao termo de Efraim, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental, Ruben terá uma porção. Junto ao termo de Ruben, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental, Judá terá uma porção. Junto ao termo de Judá, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 canas de largura, e do comprimento de cada uma das porções, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental. O santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de fazer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000.
Será para os sacerdotes uma porção desta santa oferta, medindo para o norte 25.000 canas de comprimento, para o ocidente 10.000 de largura, para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento. E o santuário do Senhor estará no meio dela. Sim, será para os sacerdotes consagrados dentre os filhos de Zadoque, que guardaram a minha ordenança, e não se desviaram quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E o oferecido ser-lhes-á repartido da santa oferta da terra, coisa santíssima, junto ao termo dos levitas. Também os levitas terão, consoante o termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento e de largura 10.000. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. E não venderão nada disto, nem o trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santo ao Senhor. Mas as 5.000, as que restam da largura, defronte das 25.000, ficarão para uso comum, para a cidade, para a habitação e para arrabaldes. E a cidade estará no meio. E estas serão as suas medidas. A fronteira setentrional terá 4.500 canas, e a fronteira do sul 4.500, e a fronteira oriental 4.500, e a fronteira ocidental 4.500. Os arrabaldes que a cidade terá serão para o norte de 250 canas, e para o sul de 250, e para o oriente de 250, e para o ocidente de 250. E, quanto ao que ficou do resto no comprimento, de conformidade com a santa oferta, será de 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta. E a sua novidade será para sustento daqueles que servem a cidade. E os que servem a cidade, dentre todas as tribos de Israel, cultivá-lo-ão. A oferta inteira será de 25.000 canas por 25.000. Enquadrado a oferecereis como porção santa, incluindo o que possui a cidade. O que restar será para o príncipe, desta e da outra banda da santa oferta, e da possessão da cidade, defronte das 25.000 canas da oferta, na direção do termo oriental, e para o ocidente, defronte das 25.000, na direção do termo ocidental, correspondente às porções, isso será a parte do príncipe. E a oferta santa e o santuário do templo estarão no meio. A possessão dos levitas e a possessão da cidade estarão no meio do que pertencer ao príncipe. Entre o termo de Judá e o termo de Benjamim será a porção do príncipe. Ora, quanto ao resto das tribos, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental, Benjamim terá uma porção. Junto ao termo de Benjamim, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental, Simeão terá uma porção. Junto ao termo de Simeão, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental, Isacar terá uma porção. Junto ao termo de Isacar, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental, Zebulon terá uma porção. Junto ao termo de Zebulon, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental, Gade terá uma porção. Junto ao termo de Gade, na fronteira sul, para o sul, o termo será desde Tamar até as águas de Meribate e Cádiz, até o ribeiro do Egito e até o Mar Grande. Esta é a terra que sorteareis em herança para as tribos de Israel, e são estas as suas respectivas porções, diz o Senhor Deus. E estas são as saídas da cidade. Da banda do norte 4.500 côvados por medida. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte. A porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. Da banda do oriente 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, a porta de Benjamim e a porta de Dan. Da banda do sul 4.500 côvados e 3 portas. A porta de Simeão, a porta de Isacar e a porta de Zebulon. Da banda do ocidente 4.500 côvados e as suas 3 portas. A porta de Gade, a porta de Azer e a porta de Naphtali. 18.000 côvados terá ao redor. E o nome da cidade desde aquele dia será Jeová Samá.